Você já reagiu mais do que a situação pedia? Ou sentiu o corpo mudar antes de entender o motivo? No segundo episódio da terceira temporada, Uma Nova Mulher, o passado não volta como lembrança, ele volta como reação. Porque não precisa se repetir inteiro, basta uma voz, uma sensação conhecida e uma versão antiga de você assume o controle. Ada, Denise, Fico e Leila vão mostrar isso, cada uma à sua forma. E a mais perigosa das quatro pode ser a que mais parece com você. Só um aviso, a parte mais difícil desse vídeo não é entender o padrão, é o que você vai fazer depois de entender. Ada escuta os pais discutindo, fala mais alto com a boneca. Quando o pai se aproxima, finge estar dormindo. Dois movimentos quase invisíveis. Controlar o que vem de fora, depois desaparecer para não sentir o que está chegando. O pai, ele se despede. Diz que ela é linda, inteligente, que um dia vai explicar por que está indo embora. Mas dentro daquela despedida existe uma contradição. Eu amo você, mas não vou ficar. Para um adulto, amor e permanência não são a mesma coisa. Para uma criança pode ser insustentável. É aí que amor e insegurança se fundem dentro de Ada. Quanto mais ela ama, maior o risco de perder. Você já notou isso em você? Desejar uma relação segura e recuar no momento em que ela chega de verdade? Você deve achar que isso é medo de compromisso. Não é. É medo de perder o controle sobre uma partida que pode vir depois. Aí surge a proteção. Antes que você me deixe, eu deixo você. E o parceiro, emocionalmente indisponível, vira o mais seguro dos perigos. Desperta desejo sem exigir intimidade completa. Ada sofre tentando alcançar quem não fica, mas assim evita ser vista por inteiro e depois abandonada. Isso não é desejo de sofrer, é repetição. A mesma pergunta com pessoas diferentes. Dessa vez eu consigo fazer alguém ficar? Ela não está ligada só ao pai que a amava. Ela está ligada ao movimento dele de partir. E repete esse movimento. Escolhe quem vai embora ou vai embora primeiro. A saída não é provar que merece o suficiente. É reconhecer. A decisão de partir era dele. E eu era a filha. Não era minha responsabilidade fazê-lo ficar. Quando ela solta esse peso, pode parar de abandonar o amor antes dele ter a chance de ficar. Mas essa não é a única coisa que aquela noite ensina a Ada. Tem outra, bem mais silenciosa, escondida numa brincadeira de boneca. Enquanto os pais discutem, Ada brinca de médica. Diante dos adultos, ela é impotente. Não impede o pai de ir, não cura a relação, mas diante da boneca, ela é necessária. Examina, cuida, sabe o que fazer. Ali nasce uma tentativa, transformar impotência em utilidade. Talvez não baste ser amada. Talvez eu precise ser necessária para garantir meu lugar. Ela não escolheu só uma profissão de cuidado, escolheu uma identidade, ser indispensável para nunca ser descartável. Uma proteção e também uma prisão. Cuida de todo mundo, tolera mais do que deveria e raramente percebe. Não está apenas ajudando, está garantindo que ainda precisem dela. A filha não salva a relação dos pais, não precisa ser extraordinária para merecer seu lugar. A cura não é cuidar ainda melhor, é devolver aos pais o que é deles, a separação, as escolhas, a responsabilidade daquela noite. Eu era uma criança, não podia consertar. Não preciso mais salvar ninguém para merecer ser amada. Existe uma diferença enorme entre transformar a dor em capacidade e passar a vida provando seu valor através dela. A cura de Ada não é ser mais uma médica, é parar de precisar ser necessária para ser escolhida. E enquanto ela aprende isso, a irmã dela aprendeu exatamente o oposto. Ada busca, Denise ataca. Mesmo pai, mesmo abandono, reações opostas. Quando o assunto é o pai, o corpo de Denise se fecha, a fala endurece. Ela não está evitando uma pergunta, está evitando o lugar para onde essa pergunta leva. A raiva de Denise não é o oposto da dor, é a guarda-costas dela.
Sentir raiva ainda permite ficar forte. Sentir tristeza levaria de volta a menina deixada com uma mãe deprimida e uma dor grande demais para uma criança carregar. Denise ficou leal à mãe abandonada. E Ada não é só uma irmã, é a outra vida do pai, a vida para a qual ele foi, enquanto Denise e a mãe ficavam com as consequências. Aproximar-se de Ada parece por dentro trair a própria mãe, como se aceitá-la dissesse: tudo bem você ter existido enquanto nós sofríamos, mas Ada não causou a partida. E Denise não precisa rejeitar a irmã para continuar pertencendo à mãe. Nós duas fomos filhas. Você não provocou meu abandono. E eu não preciso te atacar para continuar amando minha mãe. Denise não foge de Ada. Foge da menina abandonada que a irmã faz reaparecer. E tem um terceiro filho nessa história, fugindo de algo parecido, só que pelo silêncio. E antes de continuar, só uma coisa. Enquanto a internet te entrega dica de 15 segundos sobre como parar de repetir padrões, aqui a gente vai na raiz, mesmo que isso demore mais. Se você chegou até aqui, já não é qualquer espectador. Se inscreve no canal para continuar recebendo esse tipo de profundidade. Fico não quer só cuidar do pai. Talvez ainda esteja tentando ser visto por ele. Filho maltratado nem sempre para de amar e aprende a amar tentando merecer. Agrada, cede, suporta, cuida, transforma a submissão em prova de amor. Você deve achar que isso é fraqueza. Não é. Diante do pai, o homem desaparece e o menino volta à cena. O Fico sabe que não é mais criança, mas o corpo ainda reconhece. Discordar daquele pai é perigoso. Então é por isso tenta salvá-lo do alcoolismo, da solidão, das próprias escolhas. Mas quando o filho tenta salvar o pai, ocupa um lugar que não é dele. O pai vem antes, o filho vem depois. Honrar não é aceitar violência. Amar não é carregar o destino dele. Então, Fico diz não. E o pai volta a maltratá-lo. O limite não criou a agressividade do pai, só mostrou que já existia. Agora Fico carrega a culpa de crescer. Sou um filho ruim? Estou abandonando meu pai? Mas amadurecer não é deixar de sentir culpa. É não deixar a culpa decidir por você. E ao se posicionar, Fico não manda o pai embora. Coloca ordem na própria casa. Protege o casamento. Protege o pai que ele será. Então, você é meu pai. Recebi a vida por meio de você, mas suas escolhas são suas. Eu não posso salvá-lo. Eu respeito o seu lugar e protejo o meu. A libertação não é mudar o pai, é permanecer no não, mesmo quando ele tenta fazê-lo se sentir culpado por crescer. 3 histórias de abandono, 3 formas de sobreviver a ele. Falta uma. E essa não é sobre um pai que foi embora. É sobre um casamento que já foi embora há tempos. A Leila acredita que perdeu o desejo, mas diante de Yorgo, algo nela desperta. Talvez não seja ele que ela deseja, talvez seja a mulher que volta a existir quando se sente vista. Com Erden, ela resolve, sustenta, administra. Com Yorgo, ela volta a ser mulher, não só quem carrega tudo. O terceiro nem sempre cria a crise. Muitas vezes só ilumina o que já estava morto. Mas novidades não é intimidade. Atração não é segurança. Sentir-se viva perto de alguém não significa que essa pessoa saiba construir uma vida com você. A pergunta não é: Leila ama Yorgo? É o que ela reencontra em si que morreu dentro do casamento. Talvez o desejo dela não tenha morrido. Talvez tenha se recusado a viver onde ela deixou de se sentir mulher. E antes de continuar, faz uma coisa. Pega o celular ou um papel e termina essa frase. Eu costumo com o padrão que você acabou de reconhecer em você. Não para postar, só para você não fingir que não viu. Lembra da pergunta lá no início? Você já reagiu maior do que a situação pedia? Talvez você tenha se reconhecido em Ada, Denise, Fico ou Leila. No medo de ser abandonada, na necessidade de salvar alguém,
Na culpa de colocar limites numa relação em que você não reconhece a mulher que se tornou, mas o padrão não desaparece porque você descobriu que existe. Você pode entender toda a sua história e continuar repetindo tudo. Consciência sem decisão é só uma explicação bonita para continuar igual. Você tem 2 caminhos agora. Fechar esse vídeo, voltar para a rotina, prometer mudar quando estiver pronta. Foi isso que você disse da última vez. Enquanto espera o padrão, não espera. Ele continua escolhendo seus relacionamentos, enfraquecendo seus limites. E pode custar mais um ano, mais uma relação, mais uma parte de você que desaparece para a história continuar. Ou você decide agora, não quando a dor piorar, agora. Se você reconhecer um ciclo que não consegue romper sozinha, clique no link abaixo e me chame ou chame minha equipe. Você não precisa chegar sabendo explicar tudo, só precisa chegar disposta a não continuar do mesmo jeito. Não salve o link para depois, clique agora, porque a pergunta já não é por que isso acontece comigo? É quanto da minha vida ainda estou disposta a entregar para uma história que eu já sei onde termina. O passado explica como você chegou aqui. Não precisa escrever os próximos capítulos. Agora é o seu basta. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa despertar. Me siga como Lucrécia Santana. Um super beijo!